O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, divulgou uma nota à imprensa em resposta à publicação de supostas mensagens hackeadas de procuradores da República, com a narrativa de que tais supostas mensagens mostrariam parcialidade do então juiz da 13ª Vara Federal, responsável pelos casos da Operação Lava Jato. Na nota, o ministro explica que a interpretação dada aos supostos diálogos não condiz com a realidade retratada nos autos. Ouça a íntegra da nota do ministro Sérgio Moro. Sobre a reportagem da revista Veja. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, não reconhece a autenticidade de supostas mensagens obtidas por meios criminosos e que podem ter sido adulteradas total ou parcialmente. Lamenta-se que a revista Veja se recusou a encaminhar cópia das mensagens antes da publicação e tenha condicionado a apresentação das supostas mensagens à concessão de uma entrevista, o que é impróprio. De todo modo, alguns esclarecimentos objetivos. Primeiro, acusa a Veja o ministro, então juiz, de quebra de parcialidade por suposta mensagem na qual teria solicitado manifestação urgente do Ministério Público para decidir sobre pedido de revogação de prisão preventiva de José Carlos Bunlai. A prisão preventiva de José Carlos Bunlai foi decretada em 19 de novembro de 2015. Houve pedido de revogação da prisão ao final do mês de dezembro. O recesso judiciário inicia em 19 de dezembro. Então, a manifestação do Ministério Público era necessária, como é em pedidos da espécie, para decidir o pedido da defesa. A urgência decorre da natureza de pedido da espécie e, no caso em particular, pela proximidade do recesso judiciário, que se iniciaria em 19 de dezembro. Então, a solicitação de urgência, se autêntica a mensagem, teria sido feita em benefício do acusado, e não o contrário. Saliente-se que o ministro, como juiz, concedeu em 18 de março de 2016 a José Carlos Bunlai o benefício de prisão domiciliar para tratamento de saúde, o que foi feito em oposição ao Ministério Público. Os fatos podem ser verificados no processo. Segundo, acusa a Veja o ministro, então juiz, de quebra de parcialidade por suposta mensagem de terceiros, no sentido de que teria solicitado a inclusão de fato e prova em denúncia do Ministério Público Federal contra Svies Kornick e Eduardo Musa. Não tem o ministro como confirmar ou responder pelo conteúdo de suposta mensagem entre terceiros. De todo modo, caso a Veja tivesse ouvido o ministro ou checado os fatos, saberia que a acusação relativa ao depósito de $80 mil de 7 de novembro de 2011 e que foi incluído no aditamento da denúncia em questão, não foi reconhecido como crime na sentença proferida pelo então juiz em 2 de fevereiro de 2017, sendo ambos absolvidos deste fato. A absolvição revela por si só a falsidade da afirmação da existência de conluio entre juiz e procuradores ou de quebra de parcialidade, indicando ainda o caráter fraudulento da suposta mensagem. Terceiro, acusa a Veja o ministro, então juiz, de ter escondido fatos do ministro Teori Zavascki e informações prestadas na reclamação 21.802 do Supremo Tribunal Federal e impetrado por Flávio Davi Barra. Esclareça-se que o então juiz prestou informações ao Supremo Tribunal Federal em 17 de setembro de 2015, tendo afirmado que naquela data não dispunha de qualquer informação sobre o registro de pagamentos a autoridades com foro privilegiado. Tal afirmação é verdadeira. A reportagem sugere que o então juiz teria mentido por conta de referência à suposta planilha constante em supostas mensagens de terceiros datadas de 23 de outubro de 2015. Não há qualquer elemento que ateste a autenticidade das supostas mensagens ou no sentido de que o então juiz tivesse conhecimento da referida planilha mais de 30 dias antes. Então, é evidente que o referido elemento probatório só foi disponibilizado supervenientemente e, portanto, que o então juiz jamais mentiu ou ocultou fatos do STF neste episódio ou em qualquer outro. Quarto, acusa a Veja o ministro, então juiz, de ter obstaculizado o acordo de colaboração do Ministério Público Federal com o ex-deputado Eduardo Cunha. Ocorre que eventual colaboração de Eduardo Cunha, por envolver supostos pagamentos a autoridades de foro privilegiado, jamais tramitou na 13ª Vara de Curitiba ou esteve sob a responsabilidade do ministro, então juiz. Quinto,
acusa a Veja o ministro, então juiz, de ter comandado a Operação Lava Jato por conta de interferência ou definição de datas para operações de cumprimento de mandados de prisão ou busca e apreensão. Ocorre que, quando se discutem datas de operações, trata-se do cumprimento de decisões judiciais já tomadas, sendo necessário que, em grandes investigações como a Lava Jato, haja planejamento para sua execução, evitando, por exemplo, a sua realização próxima ou no recesso judiciário. O ministro da Justiça e da Segurança Pública sempre foi e sempre será um defensor da liberdade de imprensa. Entretanto, repudia-se com veemência a invasão criminosa dos aparelhos celulares de agentes públicos com o objetivo de invalidar condenações por corrupção ou para impedir a continuidade das investigações. Mais uma vez, não se reconhece a autenticidade das supostas mensagens atribuídas ao então juiz. Repudia-se ainda a divulgação distorcida e sensacionalista de supostas mensagens obtidas por meios criminosos e que podem ter sido adulteradas total ou parcialmente, sem que previamente tenha sido garantido o direito de resposta dos envolvidos e sem checagem jornalística cuidadosa dos fatos documentados, o que, se tivesse sido feito, demonstraria a inconsistência e a falsidade da matéria. Aliás, a inconsistência das supostas mensagens com os fatos documentados indica a possibilidade de adulteração do conteúdo total ou parcial delas. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.